Posso te fazer uma pergunta bem íntima? Quais são os seus maiores medos na vida? E só que, além de saber quais são os seus maiores medos, você sabe o que eles estão tentando te ensinar? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raiane Gonçalves, mentora de qualidade de vida e especialista em neurociências. E aqui no YouTube eu gosto de trazer para vocês conversas mais profundas que gerem uma conexão genuína, interna, que seja útil para você, para mim, para nos desenvolvermos como pessoas. E hoje eu quero falar aqui, conversar com vocês sobre o medo. Cara, o medo, ele é um sentimento muito forte, muito poderoso dentro da gente quando pensamos fisiologicamente falando, né? Nas conexões cerebrais, o medo, ele tem um poder, assim, de mudar as coisas internamente. A memória que vem do medo é uma memória que é mais forte, que é mais presente do que uma vivência qualquer do dia a dia. Então a gente precisa saber que o medo, ele tem assim um potencial muito grande dentro de nós e um controle muito grande sobre a gente. E o medo normalmente também é quem nos motiva, quem nos paralisa, ele dita os nossos comportamentos. Se você quer ter muita motivação para fazer algo, cara, sei lá, eu preciso mudar de vida. Cultiva um medo dentro de você, o medo de ficar estagnado, para você ver. Quanto mais forte esse medo, mais você vai se movimentar para alcançar o seu objetivo. E o inverso também acontece. Quanto maior for o seu medo para fazer algo, mais paralisado você fica. Então, o medo, ele tem esses viés. Ele pode ser algo muito útil no nosso dia a dia, muito positivo. As pessoas que realmente fazem grandes transformações, elas são movidas fortemente pelo medo, mas ao mesmo tempo as pessoas que não executam nada, que ficam frustradas, que não conseguem sair do lugar, também são movidas pelo medo. Só que uma tem medo de ficar paralisada e a outra tem medo de agir. E quando a gente aprende a lidar com os nossos medos, quando a gente conhece os nossos medos, a gente consegue também olhar para o que eles estão tentando nos mostrar e conseguimos fazer escolhas mais assertivas. Você tem o poder de direcionar o seu medo. Na época que eu estava com transtorno de ansiedade generalizada, eu tinha muito medo sobre muitas coisas no dia a dia. Eu tinha medo, realmente, de sair na rua, morria de medo de sair na rua, seja de dia, seja de noite, morria de medo. Ainda tenho um pouco de medo, é que São Paulo é meio perigoso, mas não no nível que eu tava antes. Eu realmente não queria sair de casa. Eu tinha muito, muito medo do meu futuro, do trabalho, então eu ficava muito preocupada se eu ia conseguir crescer na vida, se eu ia conseguir ter oportunidades, se eu ia ficar sempre estagnada. Esse era um medo que rodava muito na minha cabeça, e entre outros. Só que naquela época eu também comecei a desenvolver um grande medo de continuar me sentindo com muito medo, com muita ansiedade no dia a dia. Porque eu percebi que eu estava assim, né, me sentindo, começando a ficar muito paralisada e que o sentimento ruim, eu não sabia nem descrever o que que era. Eu só sentia uma coisa muito ruim. E aquele sentimento, ele estava muito presente, muito constante na minha vida. Eu tinha muitas crises de pânico, né? Ataques de pânico. Ficava paralisado o dia inteiro na cama, chorando, travada, não conseguia fazer as coisas muitas vezes na semana. E eu não queria mais me sentir assim. Então eu comecei a desenvolver um medo de continuar me sentindo assim. E foi esse medo de continuar me sentindo assim que fez eu mudar drasticamente a minha vida, porque o meu medo ficou muito forte. Eu olhei pra minha vida, eu criei tipo um pânico realmente de continuar daquele jeito, de continuar me sentindo assim por muitos anos. Porque se pensar, eu tinha 23 anos, 23 anos naquela época. E eu pensei, caraca, eu tenho só 23 anos? Eu ainda tenho muitos anos pela frente. E eu vou continuar assim, desse jeito, 50 anos, 60 anos a mais, me sentindo dessa forma. Então eu criei realmente um pânico interno sobre isso. Só que esse pânico fez eu mudar. Esse pânico me deu força pra fazer o que eu precisava fazer para que as coisas não continuassem daquela maneira.
Então eu comecei a ter força para mudar meu estilo de vida, cuidar mais da minha saúde, eu tive força para encerrar vínculos e relacionamentos que me faziam mal, eu tive força para mudar crenças e valores que eram muito enraizados internamente. Mas esse medo, o medo é um sentimento muito forte, ele conseguiu ser mais forte que todas as outras coisas que me limitavam. Então o medo ele tem esse poder. E você conhece quais são os seus maiores medos? E hoje, por exemplo, eu quero trazer mais pra realidade, né? Na época da TAG eu comentei alguns medos com vocês, mas hoje eu ainda tenho medo de algumas coisas, assim, principalmente relacionadas ao meu trabalho. Cara, eu tenho muito medo de toda a energia que eu tô colocando no meu trabalho, nas minhas pesquisas, na minha formação não sejam suficientes. Eu tô em fase de preparação, né? Eu acho que é a fase mais conturbada que tem de qualquer processo, porque é uma fase que a gente não colhe nada, é uma fase que a gente planta, né? Então eu coloco muita energia diária no meu trabalho, nos meus estudos para chegar onde eu quero. E muita energia mesmo. E eu preciso continuar fazendo isso por alguns meses. Só que eu só vou saber se todo esse esforço é suficiente, se todo esse esforço vai estar valendo a pena ou não, daqui a alguns meses, que é quando eu for colher os frutos. E é muito frustrante, é muito estranho você não saber se vai dar certo. Né? Se você tá aí se dedicando 24 horas por dia para isso acontecer, só que você não sabe se vai acontecer ou não. Então eu tenho sim esse medo de dar tudo errado, sabe? De não conseguir conquistar nada que eu tenho planejado. Esse eu acho que é o meu maior medo hoje em dia, de não sair do lugar que eu tô. Quando a gente olha para a realidade em si, para os fatos, é muito improvável que eu continue do jeito que estou. Não dá para saber se eu vou alcançar as coisas que eu desejo hoje, mas é quase que uma certeza que eu não vou estar no mesmo lugar, né? Porque quem planta muito, de alguma maneira vai crescendo. Por mais que não chegue às vezes no esperado, ou que o caminho desvie em algum momento, é muito difícil que você se mantenha no mesmo lugar, porque você está em movimento, né? Então eu tento concentrar essa energia nisso, né? Em pensar que em algum lugar eu vou chegar. Eu não sei exatamente aonde, eu espero que seja onde eu desejo. Mas em algum lugar eu vou ir, porque eu estou em movimento. Só que ter esse medo, né, sobre o futuro também me chama atenção para um detalhe. Então, os nossos medos, eles também sempre nos ensinam algo. Se eu tenho medo de não conseguir conquistar as coisas que eu desejo no futuro, de não sair do lugar, de ficar estagnada, isso também mostra uma insegurança minha quanto a esses pontos, né? Talvez eu não confie tanto no meu potencial. E eu realmente, quando eu olho para isso, é uma questão minha que eu tenho desde a infância. De não achar que eu sou boa o suficiente, de achar que eu sou burra. Por quê? Eu tenho TDAH. Então eu sempre fui muito diferente das outras pessoas. Tinham coisas que eu tinha facilidade, porque eu tinha muito interesse, mas tinham coisas que eu não tinha interesse e que pra mim elas se tornavam muito difíceis. Hoje eu me considero alguém inteligente, sim. Eu tenho muita facilidade para aprender e assim um raciocínio muito rápido. Mas, por exemplo, com o inglês, é uma coisa que não me desperta interesse. É impressionante como não me desperta interesse. Eu não tenho motivação nenhuma para aprender inglês. Por mais que hoje eu tenha um pouco mais de motivação, então eu consigo ainda me concentrar mais nas aulas por conta das pesquisas. Eu sei que eu preciso aprender inglês para as pesquisas. Ainda é algo muito difícil para mim. E na época ainda da escola, que eu não vi utilidade nenhuma no inglês, né, imatura e tal, não conhece o mercado de trabalho, eu não vi utilidade nenhuma nisso. Cara, por mais que eu me esforçasse, eu ia muito mal nas provas, eu não conseguia absorver o conteúdo. Por mais que eu me esforçasse, eu sou, igual eu falei, eu era assim muito nerdzinha, eu gostava de tirar nota alta. Eu gostava de olhar e ver, tipo, um 10 lá no boletim. E eu sempre, quantos mais, 10 melhores. Mas era impressionante que no inglês eu não conseguia. Não conseguia, não saía do 6 do 5. Não saía do 6 do 5. Que é uma característica, né, do TDAH. Quando a gente tem algo que não desperta real o nosso interesse, a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue desempenhar. E assim era com organização. Por mais que eu tentasse ser organizada, eu não era organizada.
Por mais que eu tentasse não ser desastrada, a gente odeio quebrar coisa, eu odeio fazer as coisas erradas. Só que por mais que eu quisesse ser menos desastrada, não tinha como. Eu sou desastrada. Hoje eu já aceitei mais isso. Eu quebro muitas coisas, derrubo muitas coisas, esqueço muitas coisas. Antes eu me culpava muito por isso, me frustrava, gerava muito sentimento ruim com isso. Mas hoje eu já me conheço, eu já sei que eu sou assim. E o medo, ele ensina, né, coisas pra gente. Então, ele mostra essa insegurança. Por quê? E aí eu me questiono, por que você tá tão insegura com o seu futuro? Você não tá vendo que você tá se dedicando? E às vezes, fazer essas reflexões me traz uma tranquilidade e até reduz esse meu medo das coisas não darem certo no futuro. Porque tem aqueles dois lados, né? Por mais que o medo motive e impulsione, quando a gente tem muito medo de fazer algo, então, por exemplo, eu tenho uma insegurança de achar que eu não sou capaz para algumas coisas, né? Então, às vezes eu olho para um tipo de trabalho, e igual eu olhava para carreira de pesquisadora. Cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não tenho habilidade suficiente, inteligência suficiente para fazer essas coisas. Nossa, com certeza aquela pessoa que tá fazendo ali, ela é muito melhor que eu, muito mais inteligente que eu. Eu tinha essas crenças, que é uma crença de insegurança. Só que eu passei a refletir sobre essas crenças. Por quê você pensa isso? Por que você acha isso? Cara, você não estuda, você não é inteligente. Você acha que o que você tem, o que aquela pessoa tem de diferente de você? Aquela pessoa é determinada, ela estuda, ela se dedicou e ela conseguiu o que ela queria. Por que você acha que você também não pode ser dedicada, você também não pode estudar e conseguir aquilo? E foi olhando para os meus medos que eu fui me conhecendo e eu fui me aprimorando, me desapegando de algumas coisas. Cara, eu quebrei muitas crenças nos últimos meses. Porque eu comecei a fazer isso, sabe? Eu uso muito diário, falo muito pra vocês aqui sobre isso. Eu escrevo toda vez que eu tô me sentindo mal, que eu tô com alguma situação, eu sempre escrevo sobre ela. E em vários momentos, assim, até vai relacionado a relacionamentos, por exemplo. Teve uma vez que eu tava escrevendo, né, sobre um rapaz que eu conheci e tal. Só que como eu tava insegura pra mandar uma mensagem pra ele, aí eu comecei a me questionar, por que você tá com medo de mandar uma mensagem? Ah, ele pode me achar, sei lá, muito invasiva, né, muito desesperada. Aí eu fiquei, tá, mas você tá desesperada? Não, não tô. Então por que você tem essa insegurança de mostrar isso pra ele? Porque assim, se ele distorce as informações e se ele só pensa errado, não tem a ver comigo, tem a ver com ele, certo? Então, cara, você ficar questionando, sabe, essas coisas que passam na sua cabeça, esses medos principalmente, vão te dando uma direção e uma tranquilidade, assim, muito boa no dia a dia. Porque isso, o medo, às vezes, ele tá ali presente, tá gerando uma limitação de movimento. Igual, às vezes, você deixou de conversar com alguém legal por conta de medo. É porque você tem medo que a outra pessoa vai pensar, do que a outra pessoa quer e tal. Você tem medo de se frustrar com isso, né? Tem medo de se chatear porque a outra pessoa não pensa como você ou não quer as coisas como você quer. Só que, cara, faz parte da vida, né? Sentir isso, faz parte das experiências e a gente se frustrar, as coisas darem errado, não saírem como planejado. Então eu comecei a quebrar isso dentro de mim, mas me questionando, identificando, me perguntando, né, por que você tá sentindo isso? Da onde que tá vindo isso? Você acredita que você não é capaz? Você acredita que você realmente não é bom o suficiente? Então hoje, meu, eu olho, eu sei que eu sou uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa muito parceira, uma pessoa que, cara, eu me admiro muito, assim. E assim como a gente tem que se admirar muito, né? E eu me admiro muito, então eu reconheço o meu valor. Então hoje eu já não tenho mais tanta insegurança com isso de não ser o suficiente dentro de um relacionamento, por exemplo. Porque é isso, eu reconheço minhas habilidades. Assim, se as minhas habilidades, as minhas características não fazem sentido pra alguém, quer dizer que não é pra eu estar com essa pessoa. E ela vai estar buscando alguém que faz sentido lá com a realidade dela. Assim como também pra mim. Tem muitas pessoas que cruzam a minha vida e que eu olho e falo, cara, não tem muito a ver comigo. Mas isso quer dizer que a outra pessoa é ruim?
Que a outra pessoa não é boa o suficiente? Também não. Porque tem a ver mais com quem nós somos, né? A gente encontrar pessoas que façam sentido com a nossa energia, né? Que estão ali próximos da nossa energia. E isso não tem a ver com ser bom ou ser ruim, né? Então a gente precisa também quebrar um pouquinho disso. Turma, acabei me estendendo aqui um pouquinho, mas eu espero que essa conversa, essa reflexão tenha feito sentido para você, tenha gerado alguns insights. E se você curtiu, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Compartilha também esse vídeo para alguém que precisa pensar sobre isso, alguém na vida que você tá vendo que tá muito paralisado com os medos, que não presta atenção nesses medos, que não busca se desenvolver. Às vezes a gente toca essa pessoa, a gente consegue gerar alguma mudança com essa mensagem. A gente se vê então no próximo vídeo.